Projetos e atividades, Câmara Municipal, orçamento R$ 5.520.000, atividade legislativa, equipamentos permanentes R$ 50.000, atividades legislativas, obras de infraestrutura R$ 150.000, atividade legislativa R$ 5.320.000. A senhora pegou o QDD do discricionário das despesas aí? Essas obras e instalações são obras e instalações de infraestrutura interna ou para possíveis obras? Tudo. Ontem nós conversamos com o prefeito municipal e nós falamos com ele sobre a possibilidade de aumentar o duodécimo para que nós consigamos, caso, na verdade, a gente está fazendo suposições, né? Caso a gente consiga a nova mesa diretora da Câmara, para conseguirmos terminar o prédio da Câmara, não esse, aquele que já está parado há anos e que precisa ser retomado e finalizado. E aí a dona Márcia, ela passou para a gente que a Câmara poderia receber até R$ 6.041.627,96. Então, o que a gente gostaria de pedir? O prefeito autorizou, né, que a gente fizesse esse pedido, ele concorda que a gente tem que terminar aquela obra. Claro que se a nossa chapa na mesa diretora não tiver êxito, que isso pode acontecer também, é importante que a gente já deixe isso daqui aberto. Se o próximo gestor quiser fazer, o dinheiro estará disponível para isso. Então, a gente percebe aqui que a gente conseguiria, além do valor que já está previsto no orçamento, nesse projeto, de R$ 5.520.000, conseguiríamos aumentar aí em R$ 500.000, e isso já ajudaria a Câmara a terminar, na verdade não terminar, mas pelo menos retomar a primeira etapa aí dessa obra. E aí a gente gostaria de ver de onde que nós poderíamos tirar esses R$ 500.000 para essa finalidade. Nós pensamos do gabinete do prefeito, né? Outra observação é que, nessa conversa com o prefeito Carlos Serena, a gente também se comprometeu em buscar recursos com os deputados de emendas parlamentares, tanto estaduais quanto federais, para que sejam alocados nas secretarias e que a prefeitura repasse esse valor para a gente através aqui do duodécimo. Boa noite a todos. As secretarias que têm o maior percentual de dotação, né, que aqui a gente está estimando uma receita, né? Vamos rezar para que ela se concretize realmente no próximo exercício, porque a gente sabe que a gente vive um momento de muitas incertezas, tanto politicamente falando, como economicamente falando. E a gente vê aí um orçamento que já está bastante enxuto, né? A Secretaria de Saúde, com 57 milhões, a saúde e a educação somam 54% do orçamento nosso, fora a Previdência são mais 14 milhões, né? Então, não sobra muito espaço para a gente estar remanejando recursos. E a gente aqui, agora, nessa audiência, né, já teve algumas alterações, criação de novas despesas, aí, por exemplo, Bolsa Atleta, aí, que foi inserido. Então, assim, a gente vê com um pouco de... R$ 5.000, secretário, R$ 5.000 de Bolsa... Sim, mas aí eu vou ter que remanejar daqueles 15% que foi autorizado pela Câmara, porque não vai contemplar a maioria das ações aí, a gente tem que remanejar de alguma outra secretaria, ou de algum outro órgão e departamento para estar concretizando, porque a gente cria uma rubrica lá de 150 mil para aquisição de um veículo, mas a gente sabe que o veículo vai custar 400. Então, eu vou ter que tirar 250 mil de outro lugar, correto? Então, assim, eu tive em reunião hoje com o prefeito e ele pediu para que eu fizesse uma contraproposta para vocês. Não que a gente não queira estar repassando esses 7%, que é o limite legal, mas que a gente tenha um pouco de cautela para ver como se
como vai se comportar a nossa receita no próximo ano. Se no primeiro quadrimestre, até no final do primeiro semestre, aquilo que a gente estimou, a gente conseguir realizar, ou pelo menos aproximar disso, ele pediu para transmitir aqui para os vereadores que o compromisso está firmado, que caso a gente consiga efetivar essa receita, porque a gente vai trabalhar para isso, lógico, a gente firma esse 7% com vocês para o segundo semestre do ano que vem. Foi o que ele pediu para transmitir. Secretário, eu vou fazer a seguinte sugestão para o senhor. Nós temos aqui uma obra do bairro Porto Seguro que foi orçada em 6 milhões de reais, já está em aproximadamente 10 milhões de reais, com os aditivos, realinhamentos de preço, porque a obra está fora do cronograma. E aí eu faço como sugestão, desse 1 milhão que está aportado para o ano que vem da obra, a gente tirar aí 250 mil reais para esse projeto. Então a gente não pede daí totalmente os 500 mil, mas a gente pede metade, né, dessa obra, no sentido de que seria um recurso para realinhamento de obra, para a gente poder incorporar para resolver esse problema que eu acredito que a população não aguenta mais, que é aquele prédio abandonado, ali uma obra que já levou muito recurso público e que até hoje não foi corrigido. Seria interessante se o secretário da pasta estivesse aqui, mas infelizmente ele já se ausentou. Mas pelo que ele falou, esse 1 milhão aí do Porto Seguro, ele está fora daquele projeto da pavimentação lá, que foi contemplado pelo governo do estado, de 6 milhões, e foi 6 milhões e meio, eu acho, e teve um aporte depois de um aditivo de 2 milhões e 193 mil reais. Então ele já está aí na casa dos 8 milhões e 600. Mas esse 1 milhão é para contemplar uma via ali da rua, acho que é da Avenida José Alves Bezerra, salvo engano, que está fora do projeto. Isso aí a gente vai ter que utilizar como contrapartida. Mas, assim, precisava analisar certo com o secretário da pasta. Outra sugestão, o senhor não tem outra sugestão de valores que poderiam ser reorganizados, reordenados? Ou, de repente, talvez seria mais prudente, né? Talvez seria mais prudente daqueles 2 milhões de sistema de drenagem fluviais, pavimentação asfáltica. Porque isso ainda é um projeto futuro, não está em andamento, esse outro está em andamento, a gente precisa entregá-lo à população. E aí nós conseguiríamos emendas parlamentares para colocar nessa dotação, é isso? Sim, sim. Bom, a discussão está colocada, né? Acredito que tudo são obras públicas que precisam ser finalizadas, principalmente essas que começam e não terminam, né? Eu acredito que a gente tem essa responsabilidade agora. Mais uma vez, o compromisso será firmado com a sociedade para o término daquele prédio. E aí vamos anotar essas sugestões para que a gente possa finalizar, trabalhar o orçamento, e caso seja necessário a gente faz uma audiência se tiver mais alguma modificação. Mas vamos colocar a proposta, né, para verificar o que a gente consegue evoluir nesse orçamento, senão também a gente não tem condições nem de iniciar a obra, né, tendo visto que o orçamento da Câmara já é bem enxuto. Pode ler a pergunta. Vamos colocar a sugestão. A sugestão está posta e a gente vai definir o que a gente vai fazer.